Olá, agora são 2h14. Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde teve início a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira. Na presidência dos trabalhos está o deputado professor Cleiton. E neste momento, então, vai ser feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Betão. Vamos acompanhar. Ata da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 19 de fevereiro de 2025. Presidência dos deputados Tadeu Leite e Duarte Bechir. Às 14h12, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Luizinho, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Gustavo Santana, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens números 176 a 178/2024 e 180 a 182/2025, encaminhando os vetos números 18 a 23/2025, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados projetos de lei números 3.291, 3.345 e 3.348 a 3.351/2025. Os requerimentos números 9.944, 9.974, 9.975, 9.980, 9.982-A. 9.988, 9.990 a 9.993 e 9.995 a 9.997/2025. E comunicações das comissões de transporte, de assuntos municipais e de agropecuária. Não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário, tendo em vista a indicação dos líderes, a composição da comissão de ética. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.983 a 9.985, 9.988, 9.993 e 9.995 a 9.997/2025. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à segunda fase da ordem do dia, quando a presidência determina que seja feita chamada para a recomposição de quórum. À chamada respondem 53 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, o presidente registra a presença em plenário da senhora Celise Laviori e do Dr. Jorge Ali, ex-deputados desta Casa. Nesse passo, é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1257/2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 4.328/2017. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4.328/2017, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1069/2023, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 3.219/2016, na forma do vencido, em primeiro turno, 530/2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido, em primeiro turno, 1.187, 1.246/2019, 3.041/2021 e 625, 641 e 963/2023. Estes, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.309/2023 e, tendo esta sido encerrado, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 1.429 e 1.635/2023. Estes, na forma do vencido em primeiro turno, e 1.796/2023, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.695/2022, e tendo esta sido
Encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Leleco Pimentel, que recebeu o número 1, e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Cultura para parecer. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 3.730 e 3.828, 2022, 237 e 601, 2023. Estes na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.117, 2023, e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o número 1, e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Cultura para parecer. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 1.150 e 1.636, 2023, estes na forma do substitutivo número 1, 1.671, 2023, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1 e 2.169 e 2.566, 2024. Estes na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Leleco Pimentel, Mauro Tramonte, Ricardo Campos, Bruno Engler, Dr. Jean Freire e Alencar da Silveira Júnior, a deputada Carol Caram e o deputado Eduardo Azevedo. Na sequência, o presidente registra a presença nas galerias do senhor Nilson, presidente da Câmara Municipal de Jacinto, e de vereadores desse município, Giliar, Edson, Paulo, Verônica e Vladimir. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para o ordinário de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. Presidente. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, com a palavra, deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, as trabalhadoras e a população que nos acompanha aqui das galerias e também online. Eu venho aqui hoje me manifestar sobre a fala lamentável do governador sobre o protocolo de uma PEC proposta por mim e assinada por outros 32 deputados da Casa, que veda a possibilidade de instalação de pedágios na região metropolitana. Eu tenho dito aqui no plenário que pedágio vai fragmentar a mobilidade, contrariando os princípios de uma região metropolitana, onde a população estuda em um local e trabalha em outro, onde o acesso a serviços de saúde e tantos outros dependem de uma mobilidade fluida, sem nenhum tipo de obstáculo, como o pedágio. A instalação de pedágios é uma medida tão impopular que teve aqui a união de partidos como o PL e o PSOL, do qual eu faço parte. Quando uma medida desagrega a gregos e troianos, é porque ela realmente é muito ruim. Então, por que o governador deseja fazer a instalação de pedágios? Ele fala que a proposta da PEC é uma lei fossilizada. Vamos lá, o governador fala que a instauração de uma PEC para proibir os pedágios é uma fossilização da legislação. Mas parece que os ouvidos do governador e do governo é que estão fossilizados, porque ele não escuta as cidades, não escuta a população, não escuta a Assembleia Legislativa e, inclusive, a sua base, que está constrangida de defender uma medida tão impopular,
tão absurda como a instalação dos pedágios na região metropolitana. Mas, além de fossilizado, que não ouve a população, o governo Zema também está sendo alvo de denúncias graves de corrupção. E eu queria chamar a atenção porque hoje, justamente hoje, o ex-secretário do Zema, Fernando Marcato, virou réu, junto com outros funcionários públicos, justo em um processo de fraude de concessão de rodovias no Triângulo Mineiro. Rodovias essas que tiveram um edital publicado para que a concessão tivesse uma livre concorrência de empresas na Ibovespa, em São Paulo, e faltando 15 minutos para a abertura do processo de licitação, ele muda o local do certame para outro lugar, o secretário sai com a pasta da concessão debaixo do braço e dá de mãos beijadas para uma empresa. Empresa essa que não fez nenhuma melhoria na rodovia. As únicas obras feitas foram a instalação dos pedágios e a cobrança de R$ 12,50 para cada pessoa que passa naquela rodovia. Um valor absurdo, um valor que também, segundo o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, parecem ser alvo de investigação porque tem indícios de corrupção. Gente, prestem atenção. Quais interesses e quais empresários estão por trás desses pedágios caríssimos que estão sendo instalados pelo Estado? Como há uma ausência completa de transparência dos pedágios e uma resistência do governo, inclusive, de construir uma agência reguladora das concessões de rodovia, como vem sendo debatido e proposto aqui na Assembleia Legislativa. Parece que, além de ouvidos fossilizados, o governo está com as mãos leves para tentar roubar a população, roubar o direito à mobilidade, roubar o salário das famílias para garantir lucro para poucos empresários. Isso nós não vamos permitir. O pedágio na região metropolitana, ele fragmenta a nossa região. Nós precisamos, sim, avançar com o transporte metropolitano. Aliás, todo mundo viu que no ano passado o governo passou 300 milhões de reais para as empresas de ônibus. Você viu, não foi, Cleiton? 300 milhões de reais do acordo da Vale foram passados para as empresas de ônibus, mesmo que na Assembleia não exista uma lei específica sobre subsídio. Algo suspeito e que tem que ser investigado. Segundo o governador, isso era para garantir uma nova frota de ônibus metropolitano. Você já viu algum desses ônibus em circulação, Cleiton? Eu também não. O que eu vi foi que, nessa semana, mais um ônibus metropolitano capotou pelas péssimas condições em Nova Lima. Todos os dias a gente tem notícias de ônibus que perdem freio, que capotam, que pegam fogo devido às péssimas condições. E não houve, até hoje, nenhum tipo de fiscalização para que as empresas fizessem a renovação da frota, contratualmente a responsabilidade delas, e elas ainda foram premiadas com 300 milhões de reais, que nós não sabemos para onde foi. Sabe qual seria uma contrapartida importante do subsídio sem autorização legislativa que foi dado pelo governador para as empresas de ônibus? A garantia da integração metropolitana do transporte. Porque as empresas de ônibus metropolitano dividem a sede com as empresas que operam em Belo Horizonte. São todas as mesmas. Elas dividem a conta do elevador de luz, porque estão todas no mesmo prédio, mas são incapazes de fazer uma integração metropolitana. Como também não há uma integração entre ônibus e metrô. A gente viu a concessão do metrô acontecer, mas não existe hoje a possibilidade de uma passagem única, uma tarifa única, entre quem sai do Palmital, quem sai ali de Vespasiano, chegar até Belo Horizonte e conseguir também se locomover por metrô. E agora, a instalação de praças de pedágio vão fragmentar ainda mais a nossa região. Resumindo, só vai conseguir se movimentar pelas cidades quem tem dinheiro. Sabe quem sai prejudicado com isso, além da população que vai ter dificuldade de acessar lazer, cultura, saúde e trabalho? A economia. Porque o princípio do desenvolvimento das regiões metropolitanas é o livre trânsito entre elas, é a mobilidade urbana, é a mobilidade que pode garantir que um morador de Vespasiano, de Sete Lagoas, chegue em Belo Horizonte para estudar na UFMG e possa trazer depois investimentos para as suas cidades. É a integração metropolitana que pode fazer com que um trabalhador do Barreiro chegue até Contagem
para poder trabalhar também em uma das fábricas de contagem. É isso que gera desenvolvimento da região metropolitana. Então, fossilizada é a mentalidade atrasada do Partido Novo e do governador Zema. Essas são minhas considerações aqui, Cleiton, deputado Cleiton. Eu espero que essa PEC possa ser lida na próxima semana aqui em plenário e que vá para a Comissão de Legislação e Justiça. O presidente da Comissão de Legislação e Justiça é um dos signatários da PEC e tenho certeza que ela será uma medida muito importante para toda a população se fortalecer e se empoderar contra medidas autoritárias e arbitrárias que fragmentam a nossa região metropolitana. Contem com meu mandato, nós vamos lutar até o fim para que não hajam pedágios aqui na nossa região. Obrigada, Cleiton. Obrigado, deputada Bela. Parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa de defesa do povo mineiro, de forma específica do povo da região metropolitana. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.998, 10.000 a 10.002, 10.004 a 10.006, 10.010 e 10.013 de 2025 da Comissão de Transporte, 10.012 de 2025 da Comissão de Agropecuária, 10.014 a 10.017, 10.019 e 10.021 de 2025 da Comissão de Pessoa com Deficiência, 10.023 de 2025 da Comissão de Minas e Energia, 10.024, 10.028 de 2025 da Comissão de Segurança Pública, 10.029, 10.032 a 10.039, 10.041 e 10.042 de 2025 da Comissão de Educação, 10.049, 10.050, 10.052 a 10.057 de 2025 da Comissão de Meio Ambiente, 10.062, 10.063, 10.066, 10.068, 10.072, 10.074 de 2025 da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Esporte, reunião extraordinária de 18 de 2 de 2025. Comissões de Cultura, de Educação, de Meio Ambiente, de Saúde, de Segurança Pública e de Direitos Humanos. Reuniões ordinárias de 19 de 2 de 2025. Ciente, publique-se. Suspendo essa reunião por alguns minutos. Você reassume os trabalhos. Primeiro, a alegria de ter aqui hoje, presidindo, esse que já é o grande presidente da Comissão de Cultura, e que nos convoca também a trazer aqui uma importante reflexão no plenário. Campeão, porque, pelos estudos, nossos últimos projetos de lei aqui, neste plenário, a Comissão de Cultura contribuiu com a agenda política do Estado de Minas Gerais e, em razão do seu trabalho, além da comissão ter trazido ao plenário a oportunidade de uma Minas Gerais, muitas vezes escondida, invisibilizada, oportunizou também grandes debates, como foi também o debate sobre esta questão do Sistema Estadual de Cultura e, além disso, dos problemas graves, como foi, recentemente, debater as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e como é que a Secretaria de Estado da Cultura também teve uma influência naquele aspecto muito negativa para que Minas pudesse, de fato, financiar, ou seja, colocar a cultura como um dos principais elementos para a nossa economia.
Lembrar que cultura e turismo juntas somam no PIB nacional mais de 8%, e que isso demonstrou que aqui na Comissão de Cultura não existia um presidente de joelhos para o setor da economia, por exemplo, os das commodities da mineração. Mas o que me faz aqui rapidamente, presidente, pedir esta fala, além de parabenizá-lo pela brilhante condução e parabenizá-lo também pela nova eleição da Comissão de Cultura, é que hoje nós tivemos denúncia que está estampada no tempo de que o modelo de concessão das rodovias, e aqui estampado hoje o que houve no Triângulo, houve indiciamento e agora são réus aqueles que, em nome de Zema, conduziram um processo que nós estamos alertando, é para a construção de um Caixa 2, é para a construção de caixa de campanha. Ainda nessa semana, a Comissão de Participação Popular, em evento no Palácio Tiradentes, teve a condição de ouvir da boca do governador, fazendo campanha extemporânea para o seu vice, que eles estavam preparando o Estado, esse Estado que só existe no ponto de vista físico, das estradas e de toda a infraestrutura, porque, na verdade, eu até queria dizer que a grande obra de infraestrutura nas rodovias, no modelo de concessão, vocês sabem qual é? Praça de pedágio. Porque o asfalto continua sem duplicação, os asfaltos cheios de buraco. E ele quer, agora, convencer a gente, a exemplo da BR-356, que ele coloca num pacote do lote 7, de que ele aumentou o recurso que será da repactuação de 2,1 bilhões para 5, sem nenhum projeto. É como, deputado Cleiton, se o senhor tivesse planejado construir uma casa, mas não tivesse feito o projeto. Na cabeça, o senhor imaginava construir por R$100 mil. Mas o senhor não construiu o projeto, chegou no outro dia, acordou e falou, não, eu vou precisar mesmo de R$500 mil. E é assim que ele tem feito com o lote de cada rodovia, inclusive aproveitando os ativos federais, e nós podemos levar ao ministro Renan e ao DENIT, ao superintendente do DENIT em Minas Gerais, que nós não aceitamos. É construção de Caixa 2, e este governo precisa ser denunciado, o governo federal precisa retirar as rodovias federais desta grande orquestração de Caixa 2, que este é o verdadeiro modelo de concessão que Zema quer para as estradas. Zema, lamentável, e agora é bom que a gente vincule. O seu secretariado e a sua ação são coniventes para impor pedágio e para roubar do povo de Minas Gerais. Obrigado, presidente, agradecido e parabenizá-lo novamente pela presidência da Comissão de Cultura desta casa, que elevou sobremaneira a condição de disputa política desta Assembleia no consciente de toda Minas Gerais. Gratidão. Eu agradeço a gentileza, deputado Leleco Pimentel. Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde a todos que acompanham os trabalhos aqui do plenário da Assembleia Legislativa. É o nosso último plenário dessa semana, então eu quero aproveitar a oportunidade e o microfone para fazer um apelo ao prefeito de Araçuaí. O prefeito enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que reduz a área de proteção da APA de Chapada do Lagoão. Eu fiquei muito assustada quando soube dessa lamentável iniciativa, porque Chapada do Lagoão é conhecida como a caixa d'água de Araçuaí. Uma região com nascentes, com comunidades tradicionais, que tem uma importância estratégica de vida, de modos de vida daquelas comunidades. Ali é um corredor do semiárido importantíssimo entre Cerrado e Caatinga. E, portanto, é fundamental que o poder público se organize para proteger os nossos territórios e não deixar que interesses econômicos, que todos nós sabemos que naquela região são de mineradoras para avançar naquilo que o próprio governo do Estado, né, alterou o nome do Vale do Jequitinhonha para Vale do Lítio,
para avançar na exploração e destruição dos nossos territórios. O Ministério Público de Minas Gerais já emitiu uma recomendação, tanto à Prefeitura quanto à Câmara Municipal, para que o projeto não avance, porque há irregularidades, ilegalidades, e, portanto, o Ministério Público de Minas Gerais já se posicionou. Eu havia procurado o Ministério Público de Minas, da mesma forma que já procurei o Ministério Público Federal e também a Defensoria Pública. E já fiz protocolo de alguns projetos de lei aqui na Casa para avançarmos na proteção dessa importante APA de Chapada do Lagoão. Então, eu quero reforçar aquilo que vários movimentos já estão gritando, que é um pedido de socorro pela proteção da APA Chapada do Lagoão. Na próxima quarta-feira, na reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, próxima quarta-feira é dia 26, a partir das 10h30 da manhã, nós faremos uma audiência pública para debater exatamente os impactos deste projeto de lei. E quero, então, reforçar a necessidade de que todos nós, parlamentares, possamos nos unir aos movimentos, às comunidades tradicionais, àquele povo que luta pelo direito de vida com dignidade e pela preservação de Chapada, da APA Chapada do Lagoão. Obrigada. Eu agradeço a deputada Beatriz Cerqueira, parabenizando aí por mais essa luta tão cara a esse parlamentar que é membro do Partido Verde. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 24, às 19 horas, destinada a homenagear a Associação dos Avicultores de Minas Gerais, AVMIG, pelos 70 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião.